Bom, quero desejar a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e também aos que estão nos acompanhando através da internet e aos que vão nos acompanhar depois, hoje ainda, no Santo Dia do Senhor. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa dar alegria, bênçãos e santidade ao coração de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Gostaria de lembrar, como sempre nós temos lembrado, e agradecer primeiramente aos irmãos que apoiam e acompanham o trabalho pela internet, e lembrar a vocês que nos ajudem curtindo e compartilhando o vídeo aí através do canal no YouTube. O tema que nós vamos estudar hoje, irmãos e irmãs, se chama Deus é fiel. E você? Deus é fiel. E você? Uma pergunta a cada um de nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa geração em especial, essa primeira frase que foi colocada no título do nosso tema, ela é bastante comum, uma frase muito divulgada. Nós encontramos essa frase, Deus é fiel, por exemplo, em camisas comuns que as pessoas utilizam no seu dia a dia, encontramos em pulseiras, ou até mesmo em cordões, a frase Deus é fiel. Nos carros é ainda mais comum, aqui eu peguei uma imagem, na lateral, que não é tão comum, é mais tradicional que se coloque o adesivo na parte traseira do vidro do carro, e também até mesmo tatuagens no antebraço, principalmente os esportistas, jogadores de futebol, utilizam essa frase Deus é fiel no antebraço como uma demonstração de fé e crença em Deus. Ou seja, é muito comum, é uma frase quase que nós poderíamos dizer que ela é óbvia. Falar de que Deus é fiel é quase que uma redundância, porque é algo lógico. Deus é fiel, a fidelidade é algo que está intrínseco, faz parte da própria natureza de Deus. É a mesma coisa que nós disséssemos que Deus é amor, entende? É algo que define o que Deus é. Portanto, dizer que Deus é fiel não é nenhuma novidade, é um conforto, serve de alento ao nosso coração, mas é um fato que é algo óbvio e que pode também ser encontrado na palavra de Deus. Agora me chama a atenção que as camisas que dizem que Deus é fiel, por exemplo, são vestidas por corpos de adúlteros, que as pulseiras que dizem que Deus é fiel são colocadas em pulsos de assassinos. Os que usam a tatuagem do Deus é fiel são, por exemplo, idólatras do dinheiro, idólatras do futebol, idólatras de uma série de coisas. Ou seja, a frase Deus é fiel, nós poderíamos dizer que ela é quase uma frase unilateral. Em outras palavras, fala-se hoje da fidelidade de Deus, que, como nós já dissemos, é algo óbvio e que pode ser comprovada pela própria palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, por exemplo, diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Só uma pausa rapidinho. Muitos hoje tomam esse texto aqui, por exemplo, e eles gostariam que o texto parasse por aqui. Que Deus é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. E é quase que isso é o que é ensinado pela grande maioria hoje. Não, meu irmão, não se preocupe, porque Deus é fiel.
Deus sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca volta atrás do que ele diz. Isso tudo é verdade ou não é, irmãos? Com certeza. Deus é fiel. Deus sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca volta atrás do que ele diz. Tudo isso é verdade. Só que da mesma forma como Deus é fiel para cumprir as suas bênçãos, ele também é fiel para cumprir a sua justiça. E é por isso que o texto diz que ele é fiel e ele mantém a sua aliança e a sua bondade por 1000 gerações, só que o texto segue, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós não vamos entrar nessa questão condicional aqui hoje, porque o nosso foco é entender essa questão da fidelidade. A fidelidade de Deus é algo tão impressionante que ela abarca detalhes que a gente se surpreenderia. Coisas assim que às vezes para nós é banal e que a gente menospreza, Deus dá a sua atenção. Quem foi aquele que no planeta Terra foi a revelação máxima do caráter de Deus? Quem foi? Jesus Cristo. Portanto, Jesus é a revelação máxima da fidelidade de Deus, que é um atributo do seu caráter. E quando nós olhamos a pessoa de Cristo, por exemplo, apaga um pouquinho, Bruno, que essa imagem está escura, nós vamos encontrar como Deus é fiel aos detalhes. Essa imagem ilustra uma experiência da mulher que sofria por 12 anos de fluxo de sangue, no meio de uma multidão, Jesus sendo espremido por um montão de pessoas. Ele disse que ele sentiu um toque para os discípulos. E os discípulos quase que deram risada de Jesus, dizendo: Senhor, mas como que no meio de uma multidão nós vamos saber quem foi a pessoa que te tocou? E Jesus disse: mas esse toque não foi um toque comum. Esse foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder, dizem algumas versões. E o Senhor Jesus começou a buscar aquela mulher, até que essa mulher viu que ele estava buscando ela, e Jesus entrou em contato direto com aquela mulher, e ele disse: mulher, a tua fé te salvou. Então, uma alma humilde, no meio de uma multidão que manifestou fé, o Deus que é o Deus fiel se preocupou com aquela alma, aquele indivíduo, para poder dar uma palavra de alento, de conforto e de fortalecimento para ela. Nós poderíamos ainda citar também a história da filha de Jairo. Eu não sei quantos se recordam dessa experiência. A menina tinha morrido, Jesus foi chamado pelos pais, ele chega até a casa dela, diz que a menina não estava morta. Começam a rir dele. Jesus ressuscita a menina, e depois de ressuscitar, os irmãos se recordam o que Jesus disse para fazer com ela? Jesus disse que era para dar de comer àquela menina. Agora, coisas que para nós parecem sem importância. Vejam como Deus é um Deus de detalhes. Jesus ressuscitou, ele poderia ter ido embora, ou poderia, sei lá, ter feito qualquer outra coisa qualquer, mas ele se preocupou em dizer que a menina precisava ser alimentada. Nós ainda poderíamos citar também uma história que nós citamos esses dias aqui, de João, o discípulo amado, e de Maria, a mãe de Jesus aqui na terra. Jesus morrendo, sofrendo, agonizando, traído, açoitado, crucificado, e ele ainda na cruz se preocupou em colocar a sua mãe sob os cuidados de alguém. Um Deus de detalhes, um Salvador de detalhes, fiel, que se preocupa. E eu poderia dizer, eu não trouxe aqui para os irmãos esses elementos, mas eu poderia dizer para os irmãos que a fidelidade de Deus abarca não só o ser humano, mas todas as suas criaturas. A serva do Senhor diz que Jesus não era indiferente ao sofrimento de nenhum animal até, meus irmãos. Às vezes a gente passa na rua, vê um cavalo sofrendo, vê um cachorro jogado, vê um passarinho, e a gente não se preocupa com isso. Mas Jesus era fiel aos detalhes, e a fidelidade aos detalhes era refletida na fidelidade às coisas maiores da sua vida. E finalmente, um dos últimos relatos de fidelidade de Jesus aqui na terra foi essa experiência. Um detalhe
que talvez para muitos até hoje tenha passado desapercebido, mas quando Jesus ressuscitou, o discípulo amado disse que ele chegou até o túmulo de Cristo e ele encontrou que o lenço que cobria o rosto de Jesus, como que estava? Dobrado. Um Deus de detalhes. O lenço estava dobrado. Alguns têm entendido que o fato de Jesus dobrar o lenço significa ordem, organização, de que ele se preocupa com a limpeza e com o asseio. E eu acredito que isso sim está muito bem posicionado. Mas outros vão um pouco mais além e chegam a dizer que o ato de Jesus dobrar tinha uma mensagem contida naquele ato. Dizem que ali era uma relação entre um servo e o Senhor. Naquele tempo era comum em Jerusalém que quando um criado oferecia a refeição ao seu senhor e o senhor estava comendo e ele se levantava da mesa, se ele tivesse tomado o lenço que era dado pelo criado para ele se limpar da refeição e ele pegasse o lenço e simplesmente embolasse o lenço e deixasse o lenço jogado na mesa e se retirasse da mesa, era um sinal de que o Senhor tinha se retirado, mas ia voltar para seguir comendo. Agora, se o Senhor pegasse o lenço e dobrasse o lenço, tivesse limpado a mão e deixasse o lenço dobrado, a mensagem que ele gostaria de dar ao criado era: troquei. Quando ele deixava o lenço todo amassado e jogado em cima da mesa, era uma mensagem de que ele havia terminado. Agora, quando ele deixava o lenço dobrado, a mensagem que ele queria dar era: eu voltarei. E alguns acreditam que quando Jesus dobrou o lenço aqui, ele quis deixar uma mensagem para os seus discípulos e para a geração até os dias de hoje, de que ele vai voltar. E assim, irmãos, nós encontramos na experiência de Cristo um Deus de detalhes, preocupado em ser fiel com todos e com os mínimos detalhes da vida. Agora, qual é a maior prova de fidelidade que Deus já deu a todo o universo? Qual é a maior prova de fidelidade ao cumprimento da sua palavra que Deus já deu a todas as suas criaturas, mas principalmente à raça humana? Qual é? Qual é? Lógico. A maior prova de fidelidade que Deus já deu à raça humana, a maior prova de fidelidade que Ele já deu ao universo, está aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se formos infiéis, Ele permanece como? Fiel. Por quê? Porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Amém. A fidelidade de Deus, ela transcende a infidelidade do homem. Não importa se o ser humano é infiel, Deus permanece fiel, porque a fidelidade dele é incondicional. E é por isso que é importante nós entendermos que ele é fiel não apenas para cumprir as bênçãos, mas também as maldições que nós encontramos na sua palavra. Então nós temos que a cruz, ela é a maior prova já dada da fidelidade de Deus. Deus, nos dias da eternidade, ele prometeu, como nós já estudamos aqui, que ele enviaria o seu filho. E se todos os seres humanos negassem a Jesus? Vamos supor que nos dias da eternidade, Deus planejou enviar o seu filho. Aí suponhamos que depois Deus soubesse que todos os seres humanos negariam a Jesus Cristo. Deus voltaria atrás da sua palavra? Não. Mesmo que um único ser nessa terra aceitasse a Jesus Cristo, meus queridos, quando Deus empenha a sua palavra, não importa o que aconteça, ele vai cumprir sim ou sim, porque a palavra de Deus é fiel e permanece para todo sempre. É assim, simples dessa maneira. Agora, se a cruz respondeu todos os questionamentos que o diabo colocou de que Deus era infiel, de que Deus era injusto, de que era impossível existir um ser misericordioso e justo ao mesmo tempo, se a cruz respondeu tudo isso,
Se a cruz demonstrou para o universo que Deus é fiel, e o universo hoje tem certeza disso, por que o diabo não foi destruído na cruz? Por que Deus não acabou com a história do grande conflito ali de uma vez? Já que a questão foi respondido na cruz que Deus é fiel ou não? Foi ou não foi? Foi respondido. Alguém tem dúvidas disso? Por que que o diabo não foi então destruído na cruz? Ah, ok. O Kevin disse porque nós não somos fiéis. Quero mostrar um detalhe aqui para os irmãos. Desejado de todas as nações, capítulo 79. Recomendo a leitura do capítulo inteiro para os irmãos. Se chama Está Consumado. A serva do Senhor diz tudo o que passou na mente de Jesus, pouco antes dele citar na cruz aquela frase, está consumado. Olha só o que ela diz. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, um assassino, derramando o sangue do Filho de Deus. Desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Ou seja, os anjos tinham mais dúvidas de quem era o diabo a partir da cruz? Não, os anjos já não tinham mais dúvidas nenhuma. Tinha ficado muito claro quem era Satanás. Mas o texto segue. Todavia, Satanás não foi destruído. Os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os anjos entenderam tudo do grande conflito na cruz, irmãos? Não, não entenderam. Alguns vão pensar que esse texto é uma blasfêmia. Mas isso porque não entende uma doutrina importantíssima chamada juízo investigativo. Mas é um fato que os anjos não entenderam tudo que estava envolvido no conflito, nem no Calvário. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor do homem, por amor de quem? Por amor de nós, do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, deviam ver o contraste entre o príncipe das luzes e o das trevas. Agora vem o detalhe aqui, chave. Cumpria-lhes escolher a quem servir. O texto mostra de maneira muito enfática e clara que Satanás não pôde ser morto, ser destruído com a vitória de Cristo no Calvário, apesar de que no Calvário Deus tenha sido mostrado como um Deus o quê? Deus o quê? Todos os atributos, mas hoje vamos colocar em especial o que nós estamos estudando hoje. No Calvário ficou comprovado que Deus é fiel. Apesar disso, o diabo não foi destruído. Por que razão? Porque a partir dali, estava comprovado que Deus é fiel, que o diabo é infiel, é assassino, é destruidor. Então ali estava claro para o homem agora quem era quem no grande conflito, e a única coisa que faltava dali para frente era a raça humana fazer a sua escolha. Estão entendendo? Por que então que o diabo não foi destruído? Porque faltava o homem fazer a sua. E agora então o grande conflito mudou um pouco o panorama. Não é que Deus não precisa mais ser revelado como um Deus fiel. Lógico que ele vai continuar sendo revelado como um Deus fiel. Mas a grande questão agora do conflito é: meu irmão e minha irmã, cada um de vocês, Thales, Bruna, Ayrton, Joel, Tânia, Sandra, que nem está aqui conosco, mas possivelmente está acompanhando pela internet, cada um de vocês e eu, Jefferson, nós temos sido fiéis a Deus? Essa é a grande questão agora. A geração da frase Deus é fiel, como nós vimos até aqui, é a geração mais infiel que já existiu no planeta Terra.
A geração que põe o Deus é fiel no peito, no braço, no pulso, no pescoço, é a geração que mais tem traído ao Senhor. Por incrível que pareça. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 até o 5, um texto que tenho mostrado muito para os irmãos aqui, inclusive essa semana eu publiquei ele na página do Facebook, mostrando um dos grandes sinais do tempo do fim, que é a depravação moral da sociedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 até o 5. Sabe, porém, isto. Nos o quê? Então esse texto é para nós. Paulo escreveu para nós, especialmente para a nossa geração. Sobrevirão tempos difíceis. Está errado aqui, porque eu escrevi o texto, porque a versão que eu tinha ali no computador não era a que eu queria usar. Tempos difíceis nos últimos dias. Está sendo difícil viver hoje no mundo ou não, irmãos? Bastante. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, e olha aqui, traidores. Uma das características que demonstra a depravação moral da última geração é que os homens seriam traidores. Em outras palavras, adúlteros, transgressores do 7º mandamento. Às vezes a gente associa o 7º mandamento só com relação conjugal. Mas esse adultério do 7º mandamento pode ser também muito bem um adultério na nossa relação matrimonial, entre aspas, entre a igreja e Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o marido e a igreja é a esposa. Então, quando eu quebro esse relacionamento, eu estou traindo, eu estou adulterando a minha relação para com o meu único marido. Agora, tem um detalhe, antes da gente finalizar esse texto. Esse texto, ele está falando do mundo ou ele está falando da igreja? As características aí mencionadas são as características do povo do mundo ou as características do povo da igreja? Kevin disse que é da igreja, todos concordam? Por que os irmãos acreditam que é da igreja? Qual é a prova de que esse texto está falando da igreja e não do mundo? O versículo 5 termina dizendo que essa geração de traidores, de caluniadores, adúlteros, apóstatas e etc., teriam forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meus irmãos, me respondam. Os mundanos têm preocupação de ter uma aparência de piedade para as pessoas? Não. Os mundanos são autênticos. Por isso que Deus diz que é melhor que nós sejamos frios na nossa vida aqui na terra, do que sermos mornos. Porque o mundano, pelo menos, se ele vai comer, ele come tudo que é porcaria, ele é liberado para comer. O mundano, se ele vai assistir, ele assiste o que ele quer assistir. E ele não se importa, ele é autêntico. Agora, o cristão hipócrita, na frente dos outros, ele tem uma aparência de piedade. Ele parece que é fiel. Dentro da igreja, tem uma cara de manso, tem uma aparência de manso, um estilo de manso. Mas lá fora, que é o grande desafio para os verdadeiros adventistas nessa geração, meus irmãos, é aí que nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. Então o texto ali não está falando dos mundanos, o texto está falando dos mornos, dos laodiceanos dessa geração que estão traindo a Deus. Mas aí fica a pergunta, por que essa geração está cheia de traidores assim? Nós temos hoje, por exemplo, na sociedade, pais que traem os filhos. E por que os pais estão traindo os seus filhos? Estão traindo os filhos porque não têm tempo para os filhos. Estão traindo os filhos porque não se preocupam em passar tempo com eles, em estudar com eles, em dar atenção a eles. Traem os filhos. Os filhos, de igual maneira,
estão traindo aos seus pais. Mentem para os pais. Dizem que vão num lugar e não vão. Dizem que não estão usando droga e estão usando droga. Tem vergonha de aparecer na frente do pai quando vai para a escola, porque já se sente grande. Então, é uma traição generalizada. Um traindo o outro. E na realidade a traição dos filhos é reflexo da traição dos pais. E a traição dos filhos é reflexo de ver o marido traindo a mulher. Os pais traem os filhos também, sabe de que forma? Mostrando para os filhos um conceito falso de família. Pais, maridos, saem de casa e abandonam o filho aos cuidados da sua mãe para ir viver uma fantasia amorosa num adultério com uma mulher. A mulher abandona o filho dentro da casa aos cuidados dos pais para viver uma fantasia amorosa com o homem. E assim traem os seus filhos. E o marido trai a esposa e a esposa trai o marido, e assim nós vivemos numa sociedade que está infestada de traidores. Nós poderíamos falar aqui daqueles que traem os gerentes dentro das empresas, aqueles que traem os seus patrões dentro das empresas também, que falsificam o certificado médico. E o resultado do Brasil é o resultado da corrupção da igreja. O resultado da corrupção lá que nós vemos é o resultado da corrupção de cada cidadão brasileiro. A igreja cristã que hoje no Brasil representa um percentual tão grande que esse país deveria ser um país moralmente justo e não corrupto como é. Mas a corrupção que nós vemos no nosso país hoje é o reflexo da corrupção do cristianismo, que tem vivido cada vez mais traíra para com o nosso Deus. Tem uma experiência de um irmão que eu me lembro, irmão Uriel, até mandou um abraço para ele, não sei se ele está acompanhando agora ou vai acompanhar depois, é um irmão lá do Espírito Santo, da cidade de Iuna. Um dia eu estava sentado com ele em sua casa e conversávamos, e ele me contou que o patrão dele foi num sábado pagar o salário para ele. Isso depois dele trabalhar um certo tempo com esse homem. Ele é pedreiro, um pedreiro, por sinal, muito bem qualificado e muito bem conhecido e requisitado na cidade. E o patrão foi pagar o salário dele no sábado. É adventista. E ele disse para o patrão, eu não recebo no sábado. E o patrão já sabia disso. Ele disse, mas Uriel, só dessa vez. E o Uriel disse, eu não vou receber. E o patrão insistia, mas é só hoje. Eu sei que você guarda o sábado, que você não faz atividade comercial nesse dia, porque a Bíblia diz que eu não devo buscar a minha vontade no sábado. E o Uriel disse, eu não vou receber. E o patrão, já conhecia ele há um tempo, dizendo, receba, insistindo, o Uriel chegou para ele e disse o seguinte, olha, se eu receber esse salário hoje, você pode ficar sabendo que você nunca mais vai poder confiar em mim. E ele se assustou. E ele disse, por quê? Porque se eu tiver coragem de trair o meu Deus, nenhum ser humano nessa terra pode ter a garantia de que eu não vou trair ele. Porque se eu traio a Deus, eu traio qualquer ser humano aqui no planeta Terra. É verdade ou não é, irmãos? Com certeza. Quantos transgressores do sábado nós temos aqui, irmãos? Quantos transgressores da sua vida, da sua saúde nós temos aqui? Quantos amantes do eu? Quantos que não têm piedade nem de si mesmo? E que têm se levado à ruína, estão traindo a Deus. E é por isso que a gente vê a decadência da igreja, a decadência dos filhos, a decadência da sociedade e a decadência dessa geração. É assim. Isso é um resultado, sabe o dominó, quando você enfileira e você tomba um, transgrediu, meu querido, é um atrás do outro. Foi assim com Davi. Nós nos habituamos, nos acostumamos a sermos transgressores, e nós já vamos fortalecer mais essa ideia. Mas fica muito claro, e essa experiência desse irmão eu nunca me esqueci, eu achei fantástico aquilo, porque é verdadeiro. E a Bíblia ainda chega a dizer, ainda mostra o contrário também,
Ela diz assim, que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, em cada detalhe da tua vida, irmãos, cada detalhe, se você não é fiel, eu me lembro, quando minha mãe, quando eu era criança, descobriu que o meu irmão falsificou uma assinatura no colégio, minha mãe pegou meu irmão, mas deu tanto nele, irmãos, tanto nele. E eu naquela época não entendia, mas hoje eu entendo quão profundo é isso. Cada detalhe na nossa vida vai formar o nosso caráter para sermos fiéis ou transgressores da lei de Deus. E eu dou graças a Deus pela minha mãe ter feito aquilo. Porque um pequeno ato de adultério vai me tornar um adúltero maior. Um pequeno ato de fornicário vai me tornar um fornicário maior. Eu fico maravilhado hoje quando eu vejo irmãos e irmãs que estão esperando o decreto dominical e que se gabam dizendo que quando o decreto sair vão dar vida por Cristo. E hoje não tem coragem de dar nada por Jesus, com toda a liberdade que tem. Meus irmãos, eu sei que às vezes eu sou muito duro falando. Eu gostaria de ser um pouco mais manso. Mas eu falo isso por amor a vocês. Porque foi assim que Deus me tratou no deserto. Foi assim que Ele tratou minha esposa no deserto. Foi duro. Porque a Bíblia diz que Ele pega a sua vara e Ele dá com a sua vara naqueles que Ele ama. São nesses. Nós temos que louvar quando o teu pai, crianças e jovens daqui dessa igreja, chega até você para te repreender. Entenda que Ele te ama e que Ele quer a tua salvação, o teu caráter purificado. E assim, adultos também, quando vem alguém te repreendendo, é assim que nós temos que entender, meus irmãos. Quão mais fácil para mim e para qualquer um que vem até aqui seria simplesmente dar as costas e nunca mais precisar pregar nada, cada um segue a sua vida da maneira como quer, afinal de contas, cada um de nós vamos responder individualmente diante do tribunal de Deus, mas não é assim, irmãos, não é assim. Há poucos dias atrás, nós estudamos sobre o Evangelho Eterno, e estudando sobre o Evangelho Eterno, nós vimos que entendemos o que é o Evangelho Eterno, falamos sobre a importância do Evangelho Eterno, sabemos o que é o conteúdo do Evangelho Eterno, mas hoje eu queria mostrar um detalhe para vocês que está na mensagem do primeiro anjo. Quando eu recebo o Evangelho Eterno, quando Jesus é a razão da minha vida, quando Cristo é o motivo do meu levantar, do meu comer, do meu vestir, do meu dormir, do meu ouvir, do meu assistir, porque Ele morreu por mim. Porque Ele bebeu o cálice da ira no meu lugar. Quando eu entendo isso, a Bíblia, ela estabelece para todos os que aceitam o Evangelho Eterno, as boas novas da salvação. A Bíblia, ela estabelece 3 imperativos. 3 escritos em forma de ordens, ordenanças, imperativo da parte de Deus. Verso 7, Apocalipse 14. A todos os que aceitam o Evangelho Eterno, o primeiro anjo diz, temei a... Não vamos nem seguir. A primeira coisa que um servo, que um homem de Deus precisa entender nessa última geração, que é a geração que vai ouvir a última mensagem de misericórdia. A primeira coisa que um homem de Deus, que aceita Cristo e o Evangelho, precisa entender é o seu temor. O que significa temer a Deus? Nós não vamos nos aprofundar nisso aqui hoje. Mas eu gostaria apenas de mostrar rapidinho para os irmãos que o temor está relacionado com uma palavrinha-chave. Uma palavra que nós temos muita dificuldade hoje que está relacionado com o nosso assunto. Lembrem-se, depois da cruz, a grande questão é, você é fiel? Essa é a grande questão. E o primeiro anjo já aparece de imediato dizendo, Ayrton, aceitou o Evangelho? Cláudia, aceitou o Evangelho? Então agora vocês precisam fazer o quê? Fazer o quê? Temer a Deus. É a primeira coisa. Primeira coisa. Aceitou o Evangelho? Então temam a Deus. O que é temor? Deuteronômio 5:29. Quem dera, Deus falando, que eles tivessem tal coração, que me temessem,
e guardassem quantos? Todos os meus mandamentos. Quando, meus queridos? Quando? Só a dona Sueli está ouvindo? Quantos mandamentos eu tenho que guardar? Todos. E por quanto tempo? Todos os dias. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Que promessa maravilhosa. Deus é fiel para cumprir essa promessa? Lógico que Deus é fiel. Mas para que Ele seja fiel cumprindo essa promessa na minha vida, eu preciso ser fiel ao que está aqui também. Temer a Deus significa guardar o quê? E guardar os mandamentos por quantos dias? Todos os dias. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nós temos um leão que anda em derredor. Eclesiastes 12:13 diz, por exemplo, assuma o mais importante. De tudo que vocês aprenderam, o mais importante é, vocês se lembram? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o de quantos? Todo homem, diz a palavra do Senhor. Portanto, temer a Deus significa obedecê-lo, e essa obediência nós temos que entender, precisa ser incondicional. É sem condição. Se a minha família está a meu favor, eu obedeço. Meus queridos, não importa. Se a minha família está contra mim, se a minha esposa está contra mim, se a maioria aqui dentro do centro evangelístico está animada ou está desanimada, não interessa. Isso se chama propósito. Propósito. Jesus veio do céu com um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Qual era, seu Bruno? E para revelar o Pai, ele precisava chegar ao ponto de fazer o quê? De dar a própria vida. Esse era o propósito dele. Pedro chegou para ele e disse, Senhor, tem piedade de ti. O que Jesus disse? Vai-te daqui, Satanás. A família de Jesus foi a favor dele. Foi contra ele. O inimigo tentou fazer de tudo para impedir Jesus de cumprir a sua missão, o seu propósito. Mas Jesus tinha foco. Jesus tinha um objetivo na vida dele, revelar o caráter do Pai. E ainda que o diabo se levantasse, meus irmãos, Jesus ia até o fim, custe o que custar. E ele foi. E é assim. Mas nós somos uma geração de traidores. Como ser fiéis sendo tão traíras? Uma expressão que a gente usa muito aqui em Curitiba. Nós aprendemos desde pequeno, desde criança, a gente aprendeu a ser traidor. O pai e a mãe chegavam lá, o filho com 5 anos, 6, 7, 8 anos, atendia o telefone, o pai e a mãe chegavam e diz que o pai está tomando banho. Mentira, não estava tomando banho. Mentira. O filho aprendeu a ser traidor, aprendeu a mentir. Nós vivemos uma geração de traidores. Como ser fiel, como guardar todos os dias o mandamento do Senhor. Parece que Deus está pedindo algo impossível. A serva do Senhor ainda diz no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 382. Olha só quão importante é esse assunto. E aí nós começamos a descobrir por que a apatia, por que o desânimo, por que a mornidão. A prosperidade espiritual de cada membro da igreja depende do esforço pessoal e da estrita fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus, de maneira estrita aos detalhes da vida. Ou seja, Deus me convence, por exemplo, que tomar água com a refeição faz mal. Pode ser difícil. Eu fui acostumado com aquilo, mas eu entendo que aquilo prejudica a minha saúde. Deus me convenceu disso. O que eu vou fazer, meus queridos? O verdadeiro servo de Deus faz o quê? Vive de quanta palavra que vem da boca de Deus. De quanta? Toda. Toda. De toda. E a estrita fidelidade a Deus está associada com o quê? Com o quê? Com o quê, irmãos? Prosperidade espiritual. Então, se nós somos miseráveis espiritualmente, se nós estamos frios espiritualmente, se nós estamos em trevas espirituais, isso é resultado do quê também? Da nossa falta de
Só fidelidade? Fidelidade como? Estrita. Quanta luz nós temos recebido até aqui? Quanta informação chegou a mim e a você? Quantas verdades nós temos o privilégio de ter recebido? Agora eu mudo a minha pergunta. Quantas delas nós temos vivido, meus queridos? Quantas verdades? Quanta luz Deus derramou sobre esse povo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantas verdades? Educação, marido e mulher, relacionamentos, educação de filhos, alimentação, todas as áreas da vida, inclusive educação sexual. A serva do Senhor escreveu sobre masturbação, sobre uma série de coisas. Meus irmãos, nós temos revelações de detalhes, mas tristemente a palavra do Senhor diz que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Destruído, frio espiritual. Nós estamos morrendo, o diabo está matando a igreja hoje, meus irmãos. O inimigo está neutralizando o povo adventista que deveria estar fazendo um barulho nessa geração. Porque nós não temos sido estritamente fiéis a Deus. Pode falar, Cláudia, rapidinho para a gente poder terminar. A intemperança dessa razão segue-se a satisfação sexual, a tristeza e a razão. Com certeza. Questão da alimentação, é que eu não tenho tempo para falar hoje sobre todos os detalhes. Nós temos que terminar aqui o nosso estudo em bom tempo. Mas estudem, meus irmãos. Os irmãos vão entender tudo que está associado com a nossa vida espiritual. Eu hoje ia tratar sobre um outro tema com vocês, que era sobre João Batista. Sobre a vida de João Batista, sobre a alimentação de João Batista, sobre a educação de João Batista e sobre a mensagem de João Batista. E eu espero ainda poder trazer esse assunto para nós aqui. Mas eu tenho entendido que essa mensagem é urgente. Enquanto nós não entendermos a importância de sermos fiéis, não importa, pode colocar no carro, na geladeira, no peito. Tem muitos que dizem que Deus é fiel e Ele é tão fiel que Ele vai cumprir a promessa de jogar o ímpio no lago de fogo. Não porque Ele queira, mas porque o ímpio escolheu ser lançado ali. Meus irmãos, qual é o fundamento da nossa fé? Qual é o fundamento da fé do verdadeiro adventista do sétimo dia? Qual é? Não sabemos? Da onde vieram todas as nossas doutrinas? Tudo que nós cremos vieram de um fundamento. Qual é o nosso fundamento? O santuário. A serva do Senhor diz que o fundamento da nossa fé é o santuário. Lógico que é Cristo, porque o santuário revela Cristo. No santuário nós encontramos muitas lições para o nosso tempo. Agora eu quero responder uma pergunta para vocês. Quando nós devemos estar dispostos a obedecer de maneira estrita e fiel ao nosso Deus? Quando que isso deve acontecer? Dentro do santuário, de todos os móveis que nós encontramos ali, qual é o mais importante e o mais sagrado de todos? Qual é? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Ela tem até um nome associado com o pacto que Deus faz com o seu povo. A Arca do Concerto. A Arca do Pacto, da Aliança. Rapidinho. Dentro dessa arca tinham quantos elementos? 3 elementos. Quais eram? A vara de Arão, as tábuas da lei e o que mais? E o que mais? O maná. Está lá em Hebreus, capítulo 9. Se eu não me engano, versículo 3 ou versículo 4. Então, dentro do santuário, que é o fundamento da nossa fé, o móvel mais santo de todos, que representa o pacto de Deus com a sua igreja, tinham 3 elementos. Eu deveria estudar todos os 3 para entender o que é o pacto de Deus com o povo. A lei faz parte do pacto de Deus com o povo ou não faz? Faz. O maná faz parte do pacto de Deus com o povo ou não faz? Faz. Mas a gente não recebe maná hoje. Recebe sim. Recebe sim. Nós que não sabemos qual é o maná que Deus deu para a gente comer nessa geração. E a vara de Arão? A vara de Arão também faz parte do pacto. Também faz parte da relação de matrimônio entre Deus e a sua igreja. Lembram que houve uma ocasião onde o povo começou a murmurar, reclamando do sacerdócio de Arão,
dizendo, só esse homem aí quer se colocar na frente, quer atuar como um sacerdote. Coré, Datã e Abirão, aí Moisés mandou chamar todos eles. Cada um pegue a sua vara. Moisés colocou a vara de todos os rebeldes, inclusive a de Arão, que era um servo de Deus, na frente da tenda da congregação. O que aconteceu com a vara, irmãos, de Arão? E o que floresceu? Vamos ver quem se lembra. A amêndoa, olha aqui, ó. Número 17, versículo 7 até o 8 diz, e Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então era uma vara de amendoeira a vara de Arão. Era uma vara de amendoeira, foi a única que floresceu. A única que floresceu ali. Agora, por quê? Eu não creio em acasos. Deus fez questão de dizer que a vara deu amêndoas, que ela produziu. Alguma lição tinha essa vara. Quando nós vamos ao livro de Jeremias, capítulo 1, verso 11 até o 12, entendendo que essa vara estava dentro da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representa o pacto de Deus com a sua igreja, conosco. Olha só o que Jeremias fala. Kevin, você está com a tua Bíblia em espanhol? Tá? Eu vou ler em português e vou pedir para o Kevin ler em espanhol só o versículo 8. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira, igual a vara de Arão. E qual era o significado dessa visão? E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A versão em português, ela dificulta um pouco o entendimento. Mas, Kevin, lê por gentileza em espanhol só o versículo 8. É a explicação do significado da vara de amendoeira. Pode ler, Kevin. Versículo 8 de Jeremias, capítulo 1. É isso? Perdão, versículo 12. Aqui está errado. Tá? É 11 e 12. 11 e 12. Isso que dá acordar de madrugada, irmãos, para preparar os slides. Estou meio atordoado. 11, Jeremias 1, versículo 12. Lê por gentileza, Kevin. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Olha que interessante a tradução em espanhol. O que significa, Kevin, apressurar? O que significa? Isso, apressurar. Que venha rápido, na verdade, de imediato, algo com pressa, imediato, emergente. Deus mostrou a vara de amendoeira e associado à vara de amendoeira, Deus queria mostrar que ele ia cumprir a palavra dele como? De maneira rápida. Então a vara de Arão, dentro da Arca da Aliança, é uma resposta para a igreja de como nós devemos obedecer aos mandamentos e aos requerimentos de Deus. Quando Deus ele estabelece para nós, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não fale palavras vãs, não penses palavras vãs, não coma o que não presta. Como que deve ser a minha resposta em relação àquilo que Deus pede para mim? Eu devo obedecer como, irmãos? Como? Rápido. De maneira urgente, imediata. Claro que isso não é fácil, eu sei, Deus entende cada um de nós. Mas nós devemos sim buscar pôr em prática toda a luz que Deus tem revelado à sua igreja, meus queridos. Porque do contrário, o nosso estado, como nós já vimos, será trevas e escuridão espiritual. Tinha mais alguns detalhes, eu não vou comentar aqui da vara de amendoeira, porque eu quero entrar aqui já rapidamente no final do nosso tema. Lucas capítulo 16, verso 10 nos diz o seguinte: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pergunto,
Se você é infiel em 1 minuto da tua vida, o que você acha que você vai ser em 1 hora da tua vida? Muito o quê, Cleo? Muito infiel. Se você foi muito infiel em 1 hora da tua vida, o que você acha que você vai ser em 1 semana da tua vida? Infiel. E eu poderia ir aqui para mês, para anos, para décadas e por aí vai. Porque a Bíblia diz que aquele que é infiel no pouco é infiel no muito, só que o contrário também é verdadeiro. Aquele que é fiel nos detalhes da vida, aquele que busca ser fiel em 1 minuto da sua vida, ele vai ser fiel em todos os aspectos da sua vida. Porque é o resultado natural, e olha só que texto fantástico, olha esse texto aqui, irmãos, prestem muita atenção nessa passagem. Parábolas de Jesus, páginas 191 e 192. Olha que passagem impressionante. Pela infidelidade, mesmo nos mínimos deveres, o homem rouba o seu Criador do serviço que lhe é devido. Esta infidelidade prejudica-o a ele próprio. Quem é prejudicado quando nós somos infiéis? Deus ou cada um de nós? Nós somos prejudicados. Por não ser guiado pelos justos princípios, nas minúcias ou nos detalhes, deixa de obedecer a Deus nas coisas grandes que considera sua obra especial. Os defeitos acariciados, no trato dos pormenores da vida, passam aos afazeres mais importantes. Agora, atenção, por favor, preste atenção no que está aqui. Olha o que diz. Procede segundo os princípios a que se acostumou. Olha o que ela fala. Assim, as ações repetidas formam os... O que é um hábito, então? Um hábito é uma ação repetida. Quando eu repito várias vezes uma ação. Se eu transgrido o sábado porque está chovendo. Se eu transgrido o sábado porque o meu chefe me pressionou. Se eu transgrido o sábado e eu vou transgredindo. Ações repetidas formam hábitos. Segue. Os hábitos formam o caráter. Então, quando eu repito uma ação várias vezes, eu estou formando um hábito na minha vida. Um hábito na minha vida vai formar o meu caráter, ou seja, o que eu sou. Se eu me acostumo a transgredir o sábado, às vezes, o que eu serei? Um transgressor do sábado. Segue o texto. Terceiro passo. Primeiro ação. Ação repetida forma hábito. Hábitos formam caráter. E pelo caráter é decidido o nosso destino para esse tempo e para a eternidade. Somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Posso dar uma sugestão para vocês, irmãos? Chegue na casa de vocês, ao invés de vocês dormirem, passarem o sábado inteiro dormindo, leiam a história de Saul, tá? Leiam a experiência dele quando Deus mandou ele matar os amalequitas. Quando Deus ordenou que ele destruísse os amalequitas. E aí Saul, ao invés de destruir os amalequitas e acabar com o rei, com os bois e com tudo, ele guardou os bois e deixou o rei vivo. Saul foi rejeitado por Deus por aquele simples ato de desobediência e infidelidade ao Senhor, pela luz que ele tinha. E sabe o que é mais? Deus diz assim: a tua rebeldia é semelhante à feitiçaria. Vocês vão ler lá. Isso está em 1 Reis, capítulo 15, versículo 22. Sabe o que esse texto me mostra? Ele me fez questionar uma coisa. Samuel chegou para Saul e disse assim: quando você se rebela contra Deus, você está cometendo um pecado de feitiçaria. Isso me fez questionar um detalhe. Quantos espíritas será que temos aqui dentro hoje? Quantos espíritas será que nós temos na mensagem adventista hoje? Quantos feiticeiros nós temos, irmãos, nessa última geração que professam a mensagem da verdade presente? E sabe por que é comparada à feitiçaria? Isso é fato.
Saul, aonde que Saul acabou de destruir a vida dele? Onde foi que ele entrou para acabar de destruir a vida dele? Onde foi que ele entrou? Para consultar uma médium espiritista. Um homem que um dia obedeceu tanto a Deus que ele execrou de Israel todos os espíritas que existiam. Por se acostumar a transgredir a lei de Deus, por se acostumar a ser um traidor, ele traiu tanto que ele caiu nas mãos de Satanás e ele foi consultar a Satanás quando ele sabia que estava errado o que ele estava fazendo. Estão entendendo o perigo disso? Hábitos formados por ações repetidas, que formam o nosso caráter e que vão decidir o nosso destino eterno. Quais as consequências disso? Olha como as consequências são profundas. Eu me acostumar a ser um transgressor. Hebreus capítulo 6, verso 4 até o 6. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados. Nós recebemos luz do Senhor aqui ou não? Existe um povo que tem sido mais agraciado por Deus do que o povo adventista, meus irmãos, nessa terra? Não, não existe. É o povo que tem sido o alvo da maior misericórdia e da luz que Deus tem dado. Aqueles que uma vez receberam luz e provaram do dom celestial. Alguém aqui pode dizer que nunca provou do dom celestial? Que nunca viu nenhum milagre de Deus? Que nunca experimentou a presença de Deus na sua vida? Alguém aqui poderia levantar o dedo e dizer: eu nunca experimentei a Deus na minha vida e na vida de alguma outra pessoa? E se fizeram participantes do Espírito Santo? Todos aqueles que provaram a boa palavra de Deus, temos experimentado a boa palavra de Deus ou não? Com certeza, todos os dias nos deliciamos do banquete do Senhor. Se temos lido os livros que Ele tem nos deixado, a Bíblia, a palavra de Deus para essa geração, e as virtudes do século futuro, nós temos tido o privilégio de poder contemplar pela fé a Nova Jerusalém ou não? Sem dúvidas. Temos as promessas, o que Deus tem para cada um de nós, todos esses. Os que experimentaram isso e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ele diz que é impossível. Aqueles que uma vez viveram essa experiência e caem, mas esse cair, no idioma original, é se entregar voluntariamente à transgressão. É impossível que essas pessoas sejam renovadas de novo para quê? Arrependimento. Por que que é impossível? Sabe por quê? Porque essas pessoas cometeram o pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Porque quando Deus te convence de algo, quando Deus te mostra que isso faz mal, que eu tenho que abandonar isso, e eu sigo insistindo nisso, o que eu estou fazendo com o Espírito Santo? Rejeitando. Eu rejeito tanto, eu me endureço tanto, que chega uma hora que o Espírito não me convence mais de pecado. E o texto termina dizendo: pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe, irmãos, uma das conclusões que eu tiro, porque nós ainda vivemos uma vida de pecado deliberado, é que nós não entendemos o que é o pecado. Nós ainda não entendemos as consequências desse ato maldito, maligno, podre e nojento, como diz a palavra do Senhor. Nós não entendemos. Tudo o que nós vivemos nessa sociedade de hoje é resultado de um simples ato de transgressão, de um homem e uma mulher que foram lá e comeram uma fruta que Deus disse que não era para comer. Aquilo parecia simples, mas Deus queria mostrar que desobedecer a Ele incorre em tudo que nós vivemos no tempo em que nós estamos hoje presenciando. E o detalhe mais importante de tudo isso, quando eu cometo um pecado, eu não estou pisando num código. Quando eu cometo um pecado, eu estou pisando, sabe em quem? Sabe em quem que eu estou pisando? Em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é crucificado de novo, que nós expomos a Jesus ao vitupério, à ignomínia. Os mundanos olham para nós e dizem: que vantagem tem ser o que vocês são?
se eu vou nos mesmos lugares que vocês vão, se eu como o que vocês comem, se eu falo da maneira como vocês falam, se eu participo do que vocês participam. Para quê? Se o espírita vai no centro espírita e ele é acostumado lá dentro a fazer boas obras para pagar, afinal de contas, a sua vida de transgressão. E nós pensamos que vir no sábado, que dar o dízimo, compensa as transgressões que nós fazemos também espíritas na nossa relação com Deus. Pensando que as nossas boas obras vão pagar a nossa dívida, não pagam nem um centavo. Meus irmãos, se nós não nos abraçarmos em Jesus Cristo, se nós não corrermos para os braços do nosso Salvador, o nosso caso é um caso sem esperança. Nós precisamos dar valor a essa imagem aqui que os irmãos estão vendo. Nós precisamos valorizar cada cravo, cada oração, cada lágrima, cada gota derramada. Precisamos valorizar. E entender que quando eu transgrido, o que acontece é exatamente o que está escrito aí nessa passagem. Sabe qual é a única forma de seres humanos traidores, adúlteros e infiéis se tornarem fiéis? Sabe qual é a única forma? A fidelidade. A fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra todas estas coisas não há lei. Se a fidelidade é um fruto do Espírito Santo, o que eu preciso para que eu seja fiel? Do Espírito Santo. Ok, óbvio. Para eu receber o Espírito Santo, o que eu preciso, irmãos? Não é obedecer. Obedecer é o resultado. Isso é o resultado. Isso é o resultado. Isso é o resultado. O que Jesus ensinou para Nicodemos, irmãos? Para que o Espírito Santo consiga colocar o fruto dele na minha vida. Não adianta, irmãos, colocar remendo, eu já falei isso para vocês. Remendo novo em pano velho, trapo imundo. Não adianta pegar um odre totalmente podre e querer colocar o vinho aí dentro. Não entra. Vai apodrecer. Tem que morrer. Tem que se quebrantar. Tem que nascer de novo. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos convença do pecado, que é o primeiro passo. Mas não pense que Deus te rejeita. Não pense que Ele chega para você e diz, eu não te recebo. Lembre-se que o seu Bruno, esses tempos, pregou aqui sobre a mulher imunda, adúltera, pecadora, pega no ato do adultério. Nós não temos como ver a cena, mas talvez aquela mulher tinha ainda sêmen do homem escorrendo no corpo dela. A mulher imunda, para Deus mostrar a imundícia de uma pecadora e de um pecador. Deus queria nos levar a entender que mesmo quando nós somos imundos, sujos, como nós podemos ser, e infiéis, se como aquela mulher, irmãos, nós nos colocamos diante dele e cremos no poder da palavra dele, é para mostrar que ele pode transformar a nossa vida, meus irmãos. Assim como ele transformou a vida daquela mulher. Porque aquela mulher foi a discípula mais fiel que Jesus Cristo teve. Seguiu Jesus até o fim. Mas para isso nós temos que estar disposto a morrer. Lembra das palavras de Cristo para aquela mulher? Muitos hoje têm crido numa teologia falsa, de que é impossível ser fiel, de que é impossível vencer o pecado. Por que o diabo quer nos convencer disso? Porque ele sabe que a grande pergunta dessa geração não é se Deus é fiel. Lembra? A grande pergunta dessa geração é qual? Qual é a pergunta? Qual é? Se eu sou fiel. Essa é a pergunta. E o diabo sabe disso, ele está tentando nos convencer de que eu não consigo, de que eu não posso. Mas se coloca no lugar daquela mulher, se põe ali e trate de entender as palavras de Cristo para ela,
Jesus chegou para você e disse: eu também não te condeno. E parou por aí? Parou por aí? Não. Jesus disse: eu não te condeno, Jefferson. Eu não te condeno, meus irmãos. Se vocês reconhecem que são infiéis, mas querem ser fiéis, eu não condeno vocês. Mas vão e não peques mais pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a promessa. E ele não promete algo que é impossível cumprir, porque a palavra dele é fiel. Sabe como que Jesus aprendeu a ser fiel? Sabe como que ele aprendeu a obedecer? Sabe como? Da maneira que a gente menos gosta, irmãos. Esse é o problema, que a nossa natureza luta contra o plano do Senhor. Vou ler só esse texto, e aí o último texto do Espírito de Profecia, que eu nem vou comentar, e eu vou encerrar. Hebreus capítulo 5, versículo 7 até o 10. Não está aqui, abram na Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 7 até o 10. Como foi que Jesus, porque Jesus não nasceu pronto. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi desenvolvendo, está lá em Lucas, isso, capítulo 2. Diz que ele crescia em estatura, conhecimento, graça e verdade. Então, como que isso aconteceu? Ele é o nosso exemplo. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 até o 10. Vamos à leitura aqui, então, da passagem. Hebreus 5, do 7 até o 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Como foi que Jesus aprendeu a ser obediente? Como foi? Através do quê? Através do sofrimento. Lembra quando nós lemos que eu tenho que obedecer os mandamentos todos os dias? Para obedecer os mandamentos todos os dias, o que tem que acontecer todos os dias comigo? O que, irmã? Exatamente a resposta que eu gostaria, irmã. Fala um pouco mais alto, por gentileza, irmã. O que eu preciso para obedecer os mandamentos todos os dias, irmã Luciana, por gentileza? Eu preciso morrer todos os dias. Eu preciso me levantar da minha cama e antes de escovar o dente, antes de tomar o café da manhã, eu preciso chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me mata, porque eu tenho um lobo dentro de mim, e se eu deixar esse lobo se manifestar, eu vou ser um traidor do Senhor em mais um dia. Me mata. É assim. Nascer de novo, irmãos, é a doutrina da regeneração. Eu termino, portanto, com esse texto, que eu tenho repetido muito esse texto para vocês. Eu não vou comentar ele. Eu quero que vocês reflitam nessas palavras e entendam qual é o grande desafio para nós nessa geração. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, me permitam traduzir, quando a fé adventista for mais desprezada, quando a sua lei, a lei de Deus, mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Que em nome de Jesus Cristo, essa seja a minha e a tua experiência pelo poder e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém?